Olá, hoje é 10 de junho de 2025, trazendo o relatório dessa semana, alguns pontos importantes para lembrar sobre datas em junho. Quinta-feira, relatório do USDA, também quinta-feira, agora dia 12, relatório da Conab, e na próxima quinta-feira, dia 19, pregão de Chicago vai estar fechado, em função de um feriado aqui nos Estados Unidos. Provavelmente o maior relatório de junho, costuma ser o maior relatório de junho, vai ser 30 de junho, que é estoques trimestrais aqui dos Estados Unidos e área plantada nos Estados Unidos. Então, três grandes relatórios dois relatórios e um feriado dentro dos próximos 20 dias, então vamos ficar atento. Como sempre, nós queremos começar pelas recomendações. E ficamos várias semanas sem ação recomendada, mas para essa semana tem ação recomendada. Então, compartilhando a tela, deixa eu marcar. Sair de 50% do volume de soja comprado na estratégia na realidade seria venda com recompra. Em vez de hedge com recompra, é venda com recompra. Então, se você vem seguindo as recomendações, lá atrás em março nós tivemos bons preços da soja, para o período da safra, preços mais fracos em Chicago, nós vendemos a soja no mercado físico, fizemos uma posição de recompra e agora nós vamos estar saindo de parte dessas posições. Agora vamos falar um pouquinho sobre o plantio nos Estados Unidos e em seguida vamos falar sobre a soja e depois o milho. Abrindo aqui a imagem do plantio. E deixa eu compartilhar a tela. E pegar um pincel azul, muito bem. Opa, vamos lá. O plantio de soja nos Estados Unidos praticamente está no fim, de milho também, então de agora em diante a gente vai focar mais nas condições da lavoura. Como o USDA faz a classificação, e esse é o relatório dele, diretamente dele, então não precisa aprender inglês, eu vou explicar. Então aqui o very poor é área muito ruim, a condição da lavoura está muito ruim, poor está mais ou menos ruim, fair é aceitável, good é bom e excellent é excelente. Normalmente, como os relatórios trazem, eles trazem qual porcentagem da área pode estar marcada como good to excellent. E daí embaixo nós temos o comparativo são os 18 estados principais que produzem, e nós temos o comparativo entre semana passada e ano passado. Então, olhando para lavoura de soja, você vê que não teve mudança comparado com semana passada e está similar ao ano passado, né? 58% esse ano, ano passado estava 60%, e excelente 10% esse ano passado estava 62%. Então, a área está um pouquinho mais fraca do que o ano passado, a área de soja, mas nada demais, é muito regular, dentro da normalidade. Agora passando para o milho, e nós vamos ver praticamente a mesma situação. Ano passado, deixa eu abrir aqui. Ano passado, em verde, ano passado 16% da área era excelente e 58% era bom. E esse ano 58% é bom e 13% está marcado como excelente. Então um pouquinho menor, mas muito regular a área. Não trouxe a imagem, mas também tem previsão de chuva novamente para essa semana. Então, plantio regular, previsão de chuva, é muito difícil o mercado ficar animado. Nossa filosofia de trabalho, como nós fazemos, montamos toda a estratégia de comercialização, que começa com um portfólio, um plano de comercialização voltada para o negócio, para a lavoura de cada cliente, de cada produtor. Com base nesse plano, nós construímos as recomendações olhando para a temporada de compra e venda, para os fundos e para análise técnica e para concluir a execução. Então, para facilitar a vida do produtor, eu começo com a recomendação, que é a execução, mas agora o restante do vídeo é para construir a lógica por trás disso, e também, se você está assistindo em tempo real, você já deveria estar com o portfólio em mãos.
ou com reunião agendada para a gente marcar a sua reunião de portfólio. Transicionando, vamos falar primeiramente do mercado da soja e depois a gente parte para o milho. Vou puxar um pincel aqui para mostrar a posição dos fundos e escolher a cor preta. Muito bem. Os especuladores em Chicago, eles continuam comprados. Eles têm estado comprados praticamente todo o mês, desde de mais ou menos 15 de abril. Essa é uma boa notícia. A notícia ruim é que eles não estão comprando mais. Eles só continuam nesse chove não molha. A gente não está com aqueles níveis de compra eufórico. A gente também não está com aquelas níveis vendidos lá embaixo. Então tá bem no meio, nem excesso de compra, nem excesso de venda. Então o mercado não está dando uma indicação muito boa, nem para subir nem para descer. E a gente vê isso muito claramente aqui na lateralização desse mercado. Se a gente for olhar, foi mais ou menos 15 de abril que eles assumiram uma posição comprada, mas não muito grande. Veja só, o meio de abril até agora está praticamente lateralizado, quase nada aconteceu. Se eles começarem a vender, a gente tem risco de baixa, especialmente começando em julho. Sazonalmente, julho começa a ser perigoso, tem esse risco de baixa sim. Por hora, o mercado está sustentado e é possível que nós vamos ter um pouquinho mais de subida em julho, e se tiver uma arrancada, aí depois a sazonalidade pesar, a gente pode cair. Também é importante observar que essa imagem que eu estou mostrando é o contrato de julho, então ele vai vencer em breve. Qual que foi a recomendação? Por volta de março, vende soja, faz uma posição comprada. Dependendo de onde você entrou nessa posição, seria por volta dos 10, equivalente a 10,20 em Chicago, e agora a gente está um pouco melhor, por volta dos 10,57. Então, talvez um ganho de 30 pontos, mais provavelmente um ganho de 20 pontos. Não é o que a gente esperava, mas ajuda. A estratégia foi coerente, funcionou. Nós vamos pegar metade dessas posições, colocar no bolso, e o principal motivo de fazer metade é porque vai que tem uma arrancada e a gente consegue melhorar. Ótimo, a gente faz o restante, mas se começar a pesar esse mercado e começar a cair, a gente quer pelo menos garantir parte desse ganho. Aí tá com um pouco de lucro, começa a cair, nem que saia do restante no 0 a 0, mas o saldo de tudo foi pelo menos neutro e se tudo correr bem, ainda positivo. Então, não é nada animador. A gente ainda não tá, eu ainda não recomendei vendas para a próxima safra. Aquela fase 1 de hedge não foi feito, nem long basis para fazer travas de proteção. Mas as próximas 2 semanas é muito provável que nós vamos ter essa movimentação. Então seria o dia... vamos ver, dia 17 e depois dia 23, provavelmente nós vamos começar a garantir um pouco desse piso. Eu espero que sejam preços melhores, mas independente do que acontecer, chega uma hora que a gente tem que respeitar o calendário e respeitar a sazonalidade, e estamos bem próximo disso nesse mercado da soja. A boa notícia, esse daqui é o contrato de março de 26, então nós estamos vendo safra nova do Brasil. A boa notícia é que está em tendência de alta, está sustentado por enquanto. Essa é a boa notícia. O risco para mim é que em julho você ainda tem, que eu marquei aí julho, você ainda tem todo o potencial de alta em julho. Mas sazonalmente, historicamente, você já abre o risco de baixa também. Então é complicado essas próximas 2 semanas. Se a gente ficar sempre esperando o mercado melhorar, pode ser que a gente se dê mal em caso de risco de baixa. Então nós temos o risco da quinta-feira, mercado, relatório do USDA, relatório da Conab, é algo que precisa ser respeitado. E em julho a gente muitas vezes tem esse risco de baixa. Importante a gente estar respeitando a sazonalidade do mercado. É um dos indicadores que a gente olha, que a gente acompanha. Transicionando agora para o mercado de milho.
compartilhar a tela e pegar o pincel. Vamos ver, pincel, pode ser preto, muito bem. Os especuladores em Chicago estão vendidos e deram mais uma vendida. Na realidade, eles aceleraram as vendas e aqui já estão esse patamar de venda já começa a pedir compra na contramão. Não quer dizer que eles vão parar de vender. A gente já viu eles ficando com enormes posições vendidas. Eles ainda podem vender e pressionar ainda mais esse mercado. Então, é preocupante sim a situação do milho. E os especuladores podem vender, eles podem exercer essa tendência. Mas também é importante reconhecer que eles já venderam. A posição vendida dos especuladores já é grande o suficiente para justificar compra na contramão dos especuladores. Então vamos olhar para o gráfico para ver o que nós conseguimos entender. Primeiramente, esse é a imagem do milho BMF contrato de setembro. Por enquanto a gente tem estado sustentado acima da média móvel de 20 dias por 4 pregões. Se isso continuar, a notícia boa é que a gente está com o mercado sustentado, não necessariamente em ascensão. Mas nós estamos acima do suporte e os níveis de suporte seriam a média móvel de 20 dias e depois nós teríamos as baixas que foram feitas no mês de maio, que seriam essas baixas, que seriam o próximo nível de suporte. Por hora, eu não estou convencido que o milho no Brasil vai cair muito mais. Digamos, acima de 65 ou acima de 63, eu acho bem provável que a gente vai encontrar compradores para esse milho nestes patamares de preço. É temporada de compra e os especuladores compraram além do ponto, venderam além do ponto. Então, dois indicadores tá na temporada de compra do milho do Brasil, sim. Segundo o indicador, os especuladores estão com uma posição vendida que é grande o suficiente para justificar a compra, sim. Então a gente está com dois indicadores nos direcionando para falar que é mais uma oportunidade de comprar do que vender milho. Não estou recomendando compras de milho, tá? Não é isso que eu estou falando, mas se a gente conseguir uma lateralização desse milho ao longo da safrinha, que esse milho sobe, desce e segue lateralizado e o calendário vai passando e ele sobe e desce só para o milho trocar de mãos, para mim isso é um bom sinal, porque não é mais quedas de milho, é um milho que estabilizou numa barrigada da safra que é mais longa. Então por hora não tô demasiadamente otimista com as altas de milho, mas não parece que o milho está decidido em cair, isso é bom. A situação do milho em Chicago, para mim, é um pouco diferente em função da sazonalidade. Então, o milho em Chicago, para mim, tem duas leituras. Você pode ser bem pessimista ou bem otimista. Vamos primeiramente falar do pessimista. O pessimista, quem acha que o preço do milho em Chicago vai cair, fala, olha, aqui nós temos julho, o calendário está chegando, a gente sabe que muitas vezes em julho tem risco de cair mais, tem risco de baixa, e a gente já está em setembro abaixo das baixas da última safra. O milho nos Estados Unidos agora, em pleno ciclo de cultivo, já vale menos do que valia lá atrás na safra americana. Na safra americana, com enorme posição vendida de especuladores, tudo isso, o milho já valia mais do que vale hoje. E a gente está na temporada de venda, então se esses especuladores decidirem derrubar esse mercado especulativamente, esse milho já era. O milho vai ser de graça, estou exagerando, mas essa é a leitura de quem está vendendo esse mercado.
Quem está comprando esse mercado está falando, tá, sazonalidade é um dos indicadores, mas a gente já batemos na trave pela terceira vez nessas baixas e o milho não consegue cair mais, não está caindo mais, os especuladores estão tentando vender, especulativamente já pesaram demais a mão, já está até exagerada essa posição de venda, e a gente tem tido plantio rápido, condição boa e previsão de chuva. Então, ainda não está garantida a lavoura americana. Se tiver qualquer tropeço ou até mesmo só preços baixos, quem deveria estar entrando aqui nesse mercado não é o vendedor para vender milho, é o comprador que quer garantir volume. Uma grande narrativa do milho nesses próximos meses vai ser: é preferível comprar o milho safrinha do Brasil ou é preferível comprar o milho de safra velha dos Estados Unidos, da safra passada dos Estados Unidos? Qual milho que vai estar mais barato no mercado? E isso para mim é muito interessante, porque você pode ter um cenário onde o comprador de milho do Brasil, que teve que enfrentar a saia curta de não saber se ia ter milho suficiente há poucos meses atrás, está falando, deixa eu acumular esse milho para ele não sair do país. E isso pode ser o carro-chefe que fala, não, deixa o milho brasileiro mais caro para exportar menos e abre espaço para o milho norte-americano. Ou o contrário, o milho dos Estados Unidos entra pressionando o mercado de exportação e aí o milho do Brasil tem que baixar o preço ainda mais para competir. Então, essas exportações de milho em julho e agosto, antes de chegar o milho dos Estados Unidos, vai ser muito interessante ver se tem exportações mais fortes do que esperado do Brasil, exportações mais fortes do que esperado dos Estados Unidos. Esse número vai ser interessante. Também lembrando que os estoques trimestrais de junho é 30 de junho, né? Os estoques trimestrais. Então a gente pode ter uma surpresa nesse relatório e também a gente pode ter um relatório que sai e eles falam, tá, mas esse é o estoque projetado do começo de junho e agora, daqui para frente. Então tem muitas cenas para os próximos capítulos. Essa incerteza é parte do motivo que a gente não tem ação recomendada no mercado de milho por hora. Obviamente, trabalho com produtores, eu sempre torço para preços melhores. Seria uma maravilha a gente ter um relatório favorável na quinta-feira, ter uma arrancada de milho para cima em Chicago e o mundo voltar ao normal, por assim dizer, e a gente ter boas oportunidades. Mas nada é garantido e certamente esse mercado não é garantido. Para de compartilhar essa tela. Agora vamos ao resumo. O resumo. Em Chicago, a temporada é de venda para milho e a temporada é de venda para soja. Os fundos em Chicago, eles venderam tanto que justifica comprar na contramão. Compra na contramão dos fundos. Os especuladores em Chicago, no mercado da soja, eles estão comprados, mas só uma pequena posição, não justifica nada, então vou colocar neutro. A tendência do milho em Chicago é uma tendência de baixa, mas para a soja eu vou colocar como misto, porque alguns contratos estão em tendência de alta e alguns contratos em tendência de baixa. Então o indicador de Chicago ficou assim: para o milho, temporada de venda, fundos falando para comprar e a tendência de baixa. 2-1 a favor de comprar milho ou a favor de milho mais alto, mas nada é garantido. Vamos ver o relatório de quinta e acompanhar de perto. No caso da soja, em Chicago, a temporada é de venda, os fundos são neutros e a tendência é neutra também. 1 a favor de vender, 2 neutro, pesa para o lado da venda, que está alinhado com as nossas recomendações de colocar um resultado de recompra no bolso. A temporada de milho. A temporada de milho no mercado físico brasileiro é uma temporada de compra e da soja é neutro, não é nem compra nem venda. Comentário de bases. O mercado físico de soja está firme e tem ganhado uma certa força.
A demanda pelo milho safrinha destinado ao mercado de exportação é uma das notícias que pode ter grande impacto sobre o direcionamento de preços internacionais. Vamos ter que acompanhar de perto essas exportações, assim que começar a chegar. O câmbio tem pressionado o preço da soja. Possivelmente é uma oportunidade para comprar dólar, mas tecnicamente não temos esse indicador ainda. Milho CBOT está negociando próximo das baixas recentes e próximo das baixas da última safra norte-americana. Milho B3 parou de cair, entrou em tendência de alta, mas não está conseguindo maiores ganhos. E para concluir, nós temos uma pergunta. Vou parar de compartilhar a tela. Temos uma pergunta para concluir. E a pergunta é a seguinte: o cliente tem soja, precisa vender essa soja, precisa fazer alguma coisa com essa soja para abrir espaço para armazenagem. Então a pergunta foi: o que eu faço? Tenho soja, o câmbio caiu, o preço não está ótimo, mas eu preciso tirar essa soja para abrir área para chegada de milho safrinho. O que eu faço? Eu vendo no mercado físico e aceito, eu transfiro essa soja para um outro armazém, pago armazenagem, pago frete, quebra técnica, fico com essa soja em grãos. Será que eu vendo e faço uma posição de recompra na bolsa? Como é que eu faço com essa situação? Primeiramente, é difícil porque parte desse volume a gente esperou na expectativa de bons preços de Chicago. E a gente não tem tido esses preços. Assim, deu uma recuperada, a gente vai colocar um pouco desse resultado no bolso, né? De comprou em março frente a uma venda, agora deu uma recuperada, vai colocar esse ganho no bolso, mas é um ganho tímido, não é uma coisa de super animadora, e no mercado físico esse ganho tem sido praticamente apagado pelo câmbio que deteriorou. Então a gente está numa situação similar à safra, é uma situação complexa, difícil. Nessas horas a gente tem que dar 2 passos para trás e só fazer uma análise. Vamos lá. Chicago, quer estar comprado, quer estar vendido. A verdade é que nós estamos chegando próximo do fim da temporada de venda. Tem potencial de alta, sempre tem, entrando para o verão dos Estados Unidos, vai que falta chuva para encher o grão, sempre tem um potencial de alta, mas a gente já começa a partir de julho e agosto também abrir esse risco de baixa e fazer uma posição comprada com risco de perder caso esse mercado caia. Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que não é a estratégia mais indicada substituir a soja física por soja no papel nesse momento. Então, Chicago por Chicago vende. O segundo componente é basis. Sim, provavelmente o prêmio vai melhorar entre agora e entre safra, tá? A gente provavelmente vai ter um ganho nesse prêmio, mas esse ganho de prêmio teria que ser maior do que os juros desse dinheiro aplicado, né? Os juros para segurar esse grão teria que ser maior do que o frete desse cliente, maior que juros, maior que frete, maior que frete, quebra técnica, custo de armazenagem, e
se a gente tiver, digamos que a soja vai de, dependendo da praça, vai de 115 para 125, tá? Desse ganho, quanto que seria Chicago, quanto seria prêmio, quanto que seria câmbio? Eu acho que é um momento oportuno, e foi a resposta que eu dei, de fazer a venda da soja, não transportar essa soja física para outro lugar, faz a venda, mas fica dolarizado. Soja é exportada, ela é atrelada ao dólar, então o dólar está ruim, Chicago a gente não sabe a direção, e o prêmio talvez vai valorizar, mas será que vai valorizar o suficiente para compensar esse custo logístico? Então, faz a venda, mas fica dolarizado, né? Faz alguma posição para vende a soja e compra pelo menos parte desse volume em dólar. Então foi a explicação e a resposta que eu dei para esse cliente. Quase que eu fiz essa recomendação para aquele volume que está no portfólio de venda para abrir espaço para a safrinha. Isso é uma das estratégias que nós temos, e dependendo do seu negócio, muito possivelmente nós temos essa estratégia dentro do seu portfólio. Se você precisa fazer vendas de soja no meio do ano para abrir espaço para a safrinha. Por que eu optei por não fazer essa recomendação essa semana? Porque a direção do câmbio não está super clara, e eu acho que mesmo se o preço despencar em Chicago, aí talvez a gente, né, ou vai se arrepender de não ter feito, ou talvez justificaria você fazer, né, uma venda porque o prêmio melhorou com seguro de alta ou alguma coisa assim. Mas a princípio, para mim, a gente pode ter essa mesma alternativa daqui a uma semana, muito possivelmente numa condição tão boa ou melhor do que agora. Por exemplo, digamos que a soja sobe um pouquinho em Chicago e o câmbio cai um pouquinho mais. Bom, aí essa venda de soja com uma compra de câmbio vai ser melhor. Ou digamos que permanece igual dessa semana para a próxima semana. Essa substituição a gente só ganha um pouco mais de clareza. Então a gente tem o risco do câmbio subir e de Chicago cair, mas para mim eu optei por não fazer essa recomendação essa semana, porque eu acho que a gente não está correndo um risco desproporcional em esperar pelo menos mais uma semana e ganhar clareza de mais uma semana de mercado antes de a gente fazer essa postura. Mas é uma excelente pergunta e segue a minha análise. Obrigado por assistir. Vamos continuar trabalhando a favor desse mercado. Torcer para bons preços em junho. Ainda é possível, ainda não aconteceu. Mas por hoje é isso. Ótimo resto do dia e resto da semana para você.